Nós vamos agora fazer as orientações para trabalharmos com o nosso ler e escrever no projeto didático Confabulando com Fábulas. É a atividade 3B da página 190. Essa atividade está pedindo para fazer a produção de uma fábula. Então, nós dividimos elas em 3 etapas. A etapa 1 vai ser a etapa onde vocês irão escolher na lista de algumas fábulas que nós já trabalhamos nesse projeto, uma para vocês fazerem a reescrita, o reconto escrito, tá? Então, nós colocamos aqui 4 fábulas que nós já trabalhamos nesse projeto. O Ratinho, o Gato e o Galo, está na página 178. O Rato do Mato e o Rato da Cidade, que está na página 183. A Lebre e a Tartaruga, que está na página 184. A Raposa e as Uvas, que está na página 189. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é ir nessas páginas, dar uma olhada nessas 4 fábulas e escolher qual que você quer fazer o reconto. Feito isso, você vai reler a fábula que você escolheu, tá? Então, eu escolhi o Rato do Campo e o Rato da Cidade. Então, eu vou reler essa fábula. É muito importante que nesse momento essa fábula, esse enredo fique na sua memória. Então, a fábula que você escolher deverá ficar na sua memória. Você deverá saber o que aconteceu durante o enredo dessa fábula. Depois, nós vamos fazer o planejamento dessa reescrita. Eu já escolhi a fábula, então agora eu vou seguir esses itens. Pode pegar um papel, um rascunho, ir anotando como você fará a reescrita dessa fábula. Primeiro, ser totalmente fiel à fábula escrita ou mudar alguma coisa? Eu vou escrever com as minhas palavras o que aconteceu na fábula ou eu quero mudar alguma situação da fábula? Se você escolher mudar, planeje o que mudaria. Então, eu vou ser totalmente fiel à fábula. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar essa parte. Eu vou fazer acontecer isso para ficar mais engraçado, para dar uma dinâmica, tá? Você vai pensar o que você vai mudar e já vai planejar. Qual é a situação? Feito isso, você vai pensar agora na moral. Ela irá aparecer no final da fábula? Igual nós vemos em muitas fábulas. Acabou a escrita da história, vem lá, moral, e aí tem a moral. Ou ela vai aparecer na voz do narrador dentro da história. Não vem escrito moral. Só que quando eu leio a história, eu entendo o que o autor quis me passar de ensinamento. Eu vou escrevê-la do meu entendimento ou com as palavras que o autor usou. Então, se eu vou escrever ela lá embaixo, moral, eu vou fazer uma cópia do que o autor, com as mesmas palavras do autor, ou eu vou pegar aquela moral e vou pôr com as minhas palavras? O que eu entendi daquele ensinamento? Vou fazer uma versão concisa, direta à situação. Então, concisa é uma versão bem simplificada. Já vou direto à situação, já dou o ensinamento e já termina a minha fábula. Ou eu vou fazer uma versão mais detalhada da história. E aí, para isso, eu vou usar adjetivações. O que são adjetivações?
Adjetivos, características, tanto para o cenário como para os personagens. Então, eu vou adjetivar o cenário. Uma floresta tenebrosa, uma floresta fechada. Eu vou dar adjetivos para os personagens: perigoso, assustador, bondoso. Depois, como irei iniciar minha fábula? Lembra a última atividade que nós trabalhamos no Confabulando com Fábulas? Nós vimos diferentes inícios para uma mesma fábula. Que jeito que eu vou começar? Eu já vou começar falando do lugar, da situação, ou eu vou começar falando pelos personagens? Como eu vou iniciar a minha fala? Isso do planejamento. Muito bem. Agora chegou a hora da reescrita. Agora vocês deverão fazer a reescrita da fábula escolhida de acordo com o seu planejamento. Então, você vai para o seu caderno, coloque lá projeto didático Confabulando com Fábulas, etapa 3B, produzindo uma fábula. Não precisa escrever o seu planejamento, ele deve ser um rascunho apenas para você seguir. E agora, seguindo o seu planejamento, você vai escrever a fábula escolhida. Feito isso, nós vamos para a etapa 3, é a revisão da fábula escrita. Para isso, você vai abrir o seu Ler e Escrever na página 190 e vai usar o quadro que está aí para você ler a sua fábula e responder de acordo com o que você fez, tá? Eu coloquei o quadro aqui para explicar para vocês. Então, aqui está nessa coluna os critérios. Eu vou marcar se sim, se não, se mais ou menos, e vou comentar o que faltou, tá? Então, eu vou ler a minha fábula e vou fazer a pergunta: a fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Ela apresentou a moral? Ela falou dos personagens? Sim, não, mais ou menos, e você vai comentar o que você achou. Ela apresenta um ensinamento ou uma crítica com ou sem humor? Sim, com humor, sem humor. Essa fábula que você escreveu, ela possui personagens com características que ajudam no desenvolvimento da história? Então, de acordo com as características, com os adjetivos que você deu para os personagens, dá para entender melhor a história? Sim, não, mais ou menos? O que faltou? Tá. Continuando. Apresentação de todas as ações importantes para entendermos a história. Então, ela teve lá o cenário, a situação que aconteceu, o desenvolvimento dessa situação, como que se deu o desfecho dessa situação. Sim, não, mais ou menos. O que faltou? O que ficou bom? Moral presente em algum lugar do texto, na voz do narrador ou na voz da personagem? Sim, ela apareceu. Não, ela apareceu implícita na fábula, não foi escrita no final. E assim você tem condições de ver o que ficou bom no seu texto e o que poderia ser melhor através dessa revisão, tá bom? Uma boa escrita para vocês e não esqueça depois de mandar a foto para a professora.